E atenção, termina neste domingo o prazo para a reforma de túmulos no cemitério de Taubaté. O repórter Márcio Corrêa ao vivo tem os detalhes. Bom dia para você, Márcio. Bom dia, Lilian. Bom dia a todo mundo que assiste o Acontece Regional nesta sexta-feira. Pois é, esse prazo termina no domingo e é válido para os dois cemitérios municipais aqui de Taubaté. O do Belém e também o do distrito de Quiririm. Eu estou aqui do lado do Roberto Costa, que é o secretário de Serviços Públicos da cidade. Roberto, muito bom dia. Por que esse prazo tem que terminar quase que uma semana antes do dia de finados? A gente solicita que termine, né, para facilitar justamente a limpeza de um modo geral de toda a parte interna e externa do Belém e do Quiririm. Então a gente deu esse prazo até domingo para que o proprietário do túmulo, do perpétuo, do jazigo, possa limpar, varrer, pintar, capinar, melhorar a imagem do túmulo ali existente, que é de propriedade da família. Então ele deu para evitar justamente que a partir de segunda a gente feche o cemitério para que a gente possa dar um pente fino na segunda, terça, quarta e quinta-feira. Que tipo de trabalho, de serviço a prefeitura vai fazer nos cemitérios, Roberto? Já estamos fazendo capina, roçada, limpeza, lavagem, dedetização, desratização, sinalização de solo na parte interna e externa. Por isso que a gente precisa desse prazo para deixar realmente o cemitério bem bonito. E quem desrespeitar o prazo, que termina domingo, vai pagar alguma multa ou não? Não, não tem multa. Isso vai de cada um, né? Cada um tem que cuidar do que é seu. Então não tem multa, não tem nada. Tem apenas que a gente pede a colaboração e a compreensão. Não é que a gente está proibido de forma terminantemente, né, proibido a entrada a partir de segunda. Nós sabemos que teremos alguns casos. Então, a gente vai abrir para poder, inclusive, o pessoal terminar o serviço. E tem muito túmulo abandonado nesses dois cemitérios ainda, Roberto? De um modo geral, isso acontece em São José, Caraguá, a gente teve experiência nisso. De um modo geral, quem cuida do túmulo não chega a 40%. A maioria, lamentavelmente, sempre abandona o túmulo. E vai haver também durante essa semana, e principalmente no dia 2, dia de finados, uma campanha de conscientização sobre a dengue, com relação à água parada em vasos de plantas, etc. Inclusive ontem já começamos, o nosso pessoal começou, 20 funcionários, a tirar todo tipo de vaso com água e colocando areia para evitar justamente a proliferação da dengue. Então a gente pede que leve flor artificial de reciclagem ao invés da flor natural. Com relação às pessoas, aos ambulantes que desejam trabalhar nos entornos dos cemitérios no dia de finados, já foi aberta inscrição para essas pessoas? Elas precisam ter autorização da prefeitura, obviamente, né? Já estão obtendo, são cerca de 70, 80 ambulantes que trabalham todo ano ali e com a presença de 5 a 6 fiscais no dia. Quem quiser mais informações, como que faz? É só ligar para 3635-2777 ou procurar a nossa fixação de posturas ali no antigo DSU atual, Secretaria de Serviços Públicos. Ok, Roberto, muito obrigado pelas suas informações, bom trabalho para você. Voltamos aí no estúdio com você, Lilian. Obrigada, Márcio, bom dia. E eu lembro a você que o cemitério fica aberto das 7 da manhã até as 5 horas da tarde aqui em Taubaté. Em Pindamonhangaba, o prazo para a reforma de túmulos no cemitério municipal também se encerra no domingo, dia 28. Depois desta data, funcionários da prefeitura vão fazer serviços de limpeza no local. Em São José dos Campos e em Guaratinguetá, o período de reformas já se encerrou. E somente em Guaratinguetá são esperadas 23 mil pessoas pelos dois cemitérios da cidade no dia de finados. São José dos Campos espera receber 30 mil visitantes nos 5 cemitérios municipais. E olha só, a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, aplicou uma multa no valor de R$ 184 mil à Petrobras. Isso por conta da emissão de fumaça preta pelo sistema de tocha da Revap em São José na semana passada. No início dessa semana, a Petrobras informou ainda que não foi notificada oficialmente da multa e que por isso não iria comentar o assunto. E hoje, sexta-feira, o fim de semana está chegando e a previsão indica chuva. Aqui em Taubaté, o segundo turno das eleições será de instabilidade, mas também de tempo abafado. Veja a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, esta instabilidade no tempo resulta em chuva no fim da tarde e o calor também contribui para que essa chuva seja mais intensa em algumas regiões. Há também possibilidade de ventos moderados e trovoadas, máximas de 28 graus em Guaratinguetá e em Ubatuba, 29 em Taubaté e 32 em São José dos Campos. Eleições. Os dois candidatos a prefeito de Taubaté realizaram comícios ontem. Ortiz Júnior, do PSDB, realizou um evento no distrito de Quiririm, onde recebeu vários políticos e o apoio do pai, Bernardo Ortiz, ex-prefeito de Taubaté.
Já o candidato do PT, Isaac do Carmo, fez um comício na Praça Dom Epaminondas. Cerca de 3.000 pessoas compareceram ao evento, que também teve como destaque o presidente Lula. 7h47, o segundo turno das eleições em Taubaté se aproxima. Faltam apenas 2 dias, né? Mas ainda assim, como no primeiro turno, será feriado prolongado na cidade e muita gente afirma que vai viajar. Pedro é um dos 40.938 eleitores de Taubaté que deixaram de votar no primeiro turno. O feriado em homenagem a São Francisco das Chagas, 3 dias antes da votação, foi o que motivou o engenheiro a trocar as urnas pelas praias de Ubatuba. Obviamente que a gente fica com aquele remorso de não ter exercido o direito de voto, ter participado do processo eleitoral, mas falou mais alto a minha necessidade pessoal naquele momento. Estava precisando de um descanso e aproveitei o final de semana e o feriado prolongado para descansar. No segundo turno estarei lá comparecendo às urnas. O fim de semana prolongado pelo Dia do Padroeiro da cidade aumentou o índice de abstenções. Quase 20% do eleitorado não participou das eleições. Faltas importantes que poderiam ter decidido a disputa pelo Palácio Bom Conselho. Nicolas também entrou nessa estatística, mas contra a vontade. Ele trabalhou como mesário e teve que justificar o voto. Eu sou mesário em um lugar muito distante onde eu voto e onde eu moro. Então, dessa vez, infelizmente, eu não pude votar e tive que justificar. Segundo turno você quer votar? Você acha importante? Sim, sem dúvidas. Não só no segundo, como no primeiro e qualquer eleição que tiver, eu acho importante sim votar. Domingo, 28 de outubro, além das eleições, também é dia do servidor público. E o prefeito Roberto Peixoto assinou um decreto transferindo para segunda-feira, dia 29, o ponto facultativo. Com isso, o segundo turno aqui em Taubaté vai de novo coincidir com um fim de semana prolongado. Cerca de 6.500 funcionários de repartições públicas e da rede municipal de ensino vão ganhar um dia extra de folga. Mas para este cientista político, apesar de a medida beneficiar somente uma categoria, o índice de abstenções deverá ser alto outra vez. O feriado prolongado do dia 7 de outubro causou um impacto, evidentemente, nesse alto grau de abstenção no processo eleitoral. Mas ele não é a única razão. Aqui em Taubaté, especificamente, há um desinteresse muito grande da população quanto ao processo eleitoral. Até porque os protagonistas já eram conhecidos ou foram indicados por pessoas conhecidas. E o resultado disso, infelizmente, foi um desinteresse muito grande, agregado a uma oportunidade de viajar, de deslocar-se para outros municípios. E, evidentemente, isso foi importante para que houvesse aqui pela primeira vez o segundo turno. Tatiana não é funcionária pública. Vai ter que trabalhar na segunda-feira. Mesmo assim, decidiu viajar no fim de semana. Eu acredito que é um momento importante da cidade de Taubaté, mas eu acredito que um votinho só não vai fazer tanta diferença assim. Será, hein? E no próximo bloco aqui do Acontece Regional, as nossas dicas culturais para o fim de semana na região. 7h50, não saia daí, hein?